Você está sofrendo, e a primeira coisa que vem na sua cabeça é: Deus está me castigando. Eu fiz algo errado e agora estou pagando o preço. Ele está com raiva de mim. Ele me abandonou. Ele desistiu de mim. E quanto mais você sofre, mais você se convence disso. Você olha para o céu e pergunta: Deus, o que eu fiz de tão grave para merecer isso? Por que o Senhor está me punindo assim? E eu vim aqui hoje para te dizer algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga o que está vivendo. Deus não está te castigando. Ele está te cuidando. E eu sei que isso parece impossível de acreditar quando a dor é tão grande. Quando você está no meio da tempestade, quando tudo desmoronou, quando você perdeu o que mais amava, quando a solidão aperta, quando a doença não passa, quando as portas continuam fechadas. Como é que isso pode ser cuidado? Como é que sofrimento pode ser amor? E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Porque o que você está chamando de castigo, Deus chama de cuidado. O que você está interpretando como abandono, Deus está usando como proteção. O que você pensa que é raiva divina, é na verdade amor paternal. E quando você entender isso, quando você mudar a lente pela qual você enxerga seu sofrimento, tudo muda. A dor não desaparece, mas o desespero sim. O peso não diminui, mas a paz vem. Porque você para de lutar contra Deus e começa a descansar nele. Você para de se perguntar por que Deus está fazendo isso e começa a confiar que Ele sabe o que está fazendo. Então escuta bem o que vou te dizer. O sofrimento que você está vivendo agora não é prova de que Deus te abandonou. É prova de que Ele ainda está trabalhando em você. Não é sinal de raiva, é sinal de amor. Não é castigo, é cuidado. E hoje eu vou te mostrar 5 verdades bíblicas que vão te tirar da autopiedade e te colocar na perspectiva certa. Porque quando você entende que Deus não te machuca por prazer, mas te molda com propósito, tudo muda. Então vamos lá. A primeira verdade é esta: se Deus permitiu o sofrimento, é porque Ele viu algo em você que precisava ser transformado. Escuta isso com atenção. Deus não causa o mal, mas Ele permite o sofrimento. E quando Ele permite, sempre tem um motivo, sempre tem um propósito, sempre tem algo que Ele quer trabalhar em você que só pode ser trabalhado através da dor. E isso não é crueldade, é sabedoria. Porque há coisas em nós que só saem na fornalha, há orgulho que só quebra no vale, há dependências que só se revelam na perda, há caráter que só se forja no fogo. Hebreus 12, versículos 6 e 7 dizem: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como filhos. Porque qual é o filho a quem o pai não corrija? Você vê? Correção não é rejeição, é prova de filiação. Deus não corrige quem Ele não ama. Ele não investe em quem Ele descartou. E se você está sendo corrigido, se você está passando por algo difícil, isso é prova de que você ainda é filho. Prova de que Deus não desistiu de você. Prova de que Ele ainda tem planos para você. E eu sei que isso dói, porque correção nunca é agradável no momento. Mas olha o que o versículo 11 diz: toda correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Depois. Não agora, mas depois. Depois que o processo terminar. Depois que a fornalha fizer seu trabalho. Depois que a dor cumprir seu propósito. Aí vem o fruto. Aí vem a transformação. Aí vem a paz. Pensa em José. Ele tinha sonhos, tinha promessas, tinha certeza de que Deus tinha um plano grande para a vida dele. Mas entre o sonho e a realização, veio a traição dos irmãos. Veio a escravidão, veio a prisão injusta, veio anos de sofrimento. E José poderia ter pensado: Deus me abandonou, Deus está me castigando. Eu sonhei que seria grande e olha onde estou, esquecido numa prisão. Mas não era castigo, era preparação, porque Deus viu em José algo que precisava ser trabalhado, orgulho que precisava ser quebrado, caráter que precisava ser forjado, humildade que precisava ser desenvolvida. E quando José finalmente saiu da prisão e se tornou governador do Egito, ele não era mais o jovem arrogante que contava sonhos para os irmãos. Ele era um homem maduro, sábio, dependente de Deus. E ele mesmo disse para os irmãos em Gênesis 50, versículo 20: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o converteu em bem. O que era para destruir, Deus usou para transformar. O que parecia castigo era cuidado. E o mesmo está acontecendo contigo. A segunda verdade é: Deus permite a dor porque Ele te ama demais para te deixar do jeito que você está. E essa é a verdade mais difícil de aceitar. Porque a gente quer que Deus nos aceite como somos. A gente quer conforto. A gente quer que Ele apenas alivie nossa dor sem exigir mudança. Mas o amor de Deus não funciona assim. Ele não te ama apesar do que você é. Ele te ama o suficiente para não te deixar assim. Ele te ama demais para te manter confortável no erro, para te deixar acomodado na mediocridade, para te permitir continuar com padrões destrutivos. Provérbios 3,
versículos 11 e 12 dizem: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Você vê? Repreensão é amor, correção é cuidado. E se Deus não te corrigisse, se Ele te deixasse fazer o que você quer sem consequências, isso seria abandono, seria indiferença, seria dizer: não me importo com o que acontece com você, mas Deus se importa, Ele se importa demais. E por isso, Ele não te deixa em paz quando você está errado. Ele não te permite continuar em caminhos que te destroem. Ele intervém, Ele corrige, Ele permite que você enfrente as consequências, não por raiva, mas por amor. Porque um pai que ama não deixa o filho se destruir só para evitar o choro. Ele faz o que é necessário, mesmo que doa, porque ele sabe que a dor temporária é melhor que a destruição permanente. Pensa em Davi. Ele cometeu adultério com Batseba, mandou matar o marido dela e tentou esconder o pecado. E Deus poderia ter dito: tudo bem, Davi, eu te perdoo, segue tua vida. Mas não foi isso que aconteceu. Deus mandou o profeta Natã confrontar Davi, e as consequências vieram. O filho morreu. A espada não se apartou da casa de Davi, e Davi sofreu. Sofreu muito, mas não era castigo, era correção. Era Deus dizendo: eu te amo demais para te deixar continuar nesse caminho. E foi através desse sofrimento que Davi escreveu o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Foi na dor que Davi voltou para Deus. Foi no quebrantamento que ele se arrependeu de verdade. E Deus não o rejeitou. Deus o restaurou. Porque o objetivo nunca foi destruir Davi. Era salvá-lo de si mesmo. E é isso que Deus está fazendo contigo. Ele está te salvando de você mesmo. Te salvando dos caminhos que te destroem. Te salvando das escolhas que te afastam dele. E isso dói, mas é amor. Amor que não te deixa em paz quando você está errado. Amor que te confronta. Amor que te corrige. Porque o objetivo não é te fazer feliz agora, é te fazer santo, é te transformar à imagem de Cristo. E isso exige que Deus te quebre onde você está errado para te reconstruir do jeito certo. A terceira verdade é: o sofrimento que você enfrenta hoje está te protegendo de algo pior amanhã. E essa é uma perspectiva que a gente raramente considera. A gente olha para o sofrimento e só vê dor, só vê perda, só vê o que foi tirado, mas a gente não vê o que Deus está impedindo. A gente não vê a destruição que Ele está evitando. A gente não vê o abismo do qual Ele está nos puxando. E muitas vezes, o que parece castigo hoje é na verdade proteção contra algo pior que viria se você continuasse no caminho que estava. Jó perdeu tudo: filhos, riqueza, saúde, e ele não entendia por quê. Ele questionou, ele clamou, ele exigiu respostas de Deus. E no fim, Deus não explicou o porquê, mas Ele mostrou quem Ele era. E Jó entendeu que não precisava saber o porquê. Ele só precisava confiar em quem. E no final, Jó disse em Jó 42, versículo 5: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O sofrimento levou Jó a um nível de intimidade com Deus que ele nunca teria alcançado na prosperidade. E a Bíblia diz que Deus deu a Jó em dobro tudo o que ele tinha perdido. Não porque Jó mereceu, mas porque o sofrimento transformou Jó. E quando Deus restaurou, Ele restaurou um homem diferente. Um homem que conhecia a Deus de verdade. Um homem que não servia a Deus por bênçãos, mas por amor. E o sofrimento foi o caminho para essa transformação. E talvez seja isso que está acontecendo contigo. Deus tirou algo porque aquilo estava te destruindo. Deus fechou aquela porta porque do outro lado tinha um abismo. Deus permitiu aquela perda porque você estava se perdendo. E um dia, quando você olhar para trás, você vai agradecer. Você vai dizer: Deus, obrigado por não ter me dado o que eu queria. Obrigado por ter me impedido. Obrigado por ter me protegido mesmo quando eu achei que o Senhor estava me punindo. A quarta verdade é: se Deus ainda não te tirou do sofrimento, é porque o processo ainda não terminou. E essa é a verdade mais difícil de aceitar, porque a gente quer alívio imediato. A gente quer que Deus tire a dor agora. A gente ora, jejua, clama e espera que Deus responda na hora. Mas às vezes Deus não tira, não porque Ele não pode, mas porque ainda não é a hora. Porque o trabalho que Ele começou em você ainda não está completo. Paulo tinha um espinho na carne. A Bíblia não diz o que era, mas era algo que o atormentava. E Paulo orou 3 vezes pedindo para Deus tirar.
E Deus disse não. Não porque não amava Paulo, mas porque aquele espinho tinha um propósito. 2 Coríntios 12, versículo 9 diz: E ele me disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O espinho mantinha Paulo dependente, mantinha ele humilde, mantinha ele quebrantado. E foi através dessa fraqueza que o poder de Deus se manifestou. E talvez seja por isso que Deus ainda não tirou o teu sofrimento, porque você ainda está aprendendo a depender dele, ainda está sendo quebrantado, ainda está sendo moldado. E quando o processo estiver completo, quando você estiver pronto, aí Deus vai te tirar, mas não antes. Porque tirar antes seria interromper a transformação, seria impedir que você se tornasse quem Ele te chamou para ser. Então para de brigar com Deus, para de exigir que Ele tire a dor agora, e começa a confiar que Ele sabe o que está fazendo, que Ele não te esqueceu, que Ele não é indiferente, mas que Ele está trabalhando, e quando o trabalho terminar, Ele vai te tirar. Mas até lá, coopera com o processo, rende-te, confia, porque o que Deus está fazendo em você agora vai fazer sentido quando você vir o resultado. A quinta e última verdade é: o fato de você ainda estar de pé prova que Deus está cuidando de você. Você acha que está sozinho, você acha que Deus te abandonou porque a dor não passa. Mas olha para trás, você já deveria ter caído, você já deveria ter desistido, você já deveria ter se perdido, mas você ainda está aqui, ainda de pé, ainda respirando, ainda lutando. E isso não é sorte, não é força sua, é graça de Deus. É Ele te sustentando, é Ele te carregando, é Ele te guardando quando você nem percebe. Salmo 121, versículos 3 e 4 dizem: Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Enquanto você dorme, Deus vigia. Enquanto você sofre, Deus trabalha. Enquanto você chora, Deus conta cada lágrima. E Ele não vai te deixar cair, Ele não vai te soltar, Ele não vai te abandonar, porque Ele prometeu, e Deus não quebra promessas. Isaías 41, versículo 10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Deus está contigo, na dor, no vale, na escuridão. Ele não te deixou. Ele está segurando você com a mão direita dele, e enquanto Ele te segurar, você não cai. Você pode estar cambaleando, pode estar fraco, pode estar cansado, mas você não cai, porque Deus te segura. Então, quando você olhar para a tua vida e ver que ainda está de pé, agradeça. Não porque a dor passou, mas porque você sobreviveu, porque Deus te sustentou, porque a graça foi suficiente. E se a graça foi suficiente até aqui, ela vai continuar sendo, porque Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele te trouxe até aqui porque ainda tem planos para você. E o que Ele começou, Ele vai terminar. Filipenses 1, versículo 6 diz: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus não desiste no meio, Ele termina o que começa. E se Ele começou a te transformar, se Ele te colocou na fornalha, é porque Ele vai te tirar refinado, vai te tirar forte, vai te tirar pronto, mas Ele não vai te deixar lá dentro para sempre. Então aguenta mais um pouco, confia mais um pouco, resiste mais um pouco, porque o fim está próximo, e o que vem depois da fornalha vale toda a dor. Agora vamos orar, vamos entregar esse sofrimento nas mãos de Deus, vamos parar de chamar de castigo o que é cuidado, vamos descansar no amor dele mesmo quando não entendemos. Pai Celestial, eu venho diante de Ti agora com o coração quebrantado, mas querendo confiar. Senhor, eu confesso que tenho interpretado mal o que Tu estás fazendo. Eu chamei de castigo o que era cuidado. Eu achei que Tu estavas com raiva, quando na verdade Tu estavas me moldando. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me por duvidar do Teu amor. Perdoa-me por questionar Tua bondade. Perdoa-me por achar que Tu me abandonaste quando Tu nunca saíste do meu lado. Hoje eu escolho mudar minha perspectiva. Eu escolho ver meu sofrimento com os Teus olhos. Eu escolho confiar que Tu sabes o que estás fazendo. Eu escolho crer que essa dor tem propósito, que Tu estás trabalhando algo em mim que só pode ser trabalhado através do fogo. Senhor, molda-me, transforma-me, quebra o que precisa ser quebrado, remove o que precisa sair, porque eu quero ser santo, eu quero ser parecido com Cristo. E se isso exige sofrimento, então que seja. Pai, obrigado porque Tu me amas demais para me deixar do jeito que eu estava. Obrigado porque Tu me corriges porque eu sou Teu filho. Obrigado porque o sofrimento que eu enfrento hoje está me protegendo de algo pior amanhã. Obrigado porque Tu não desistes de mim mesmo quando eu quero desistir. Senhor,
Eu ainda não entendo tudo. Eu ainda não vejo o quadro completo, mas eu confio em ti. Eu confio que tu és bom, que tu és fiel, que tu nunca falhas. E eu descanso na certeza de que se tu permitiste essa dor, é porque ela é necessária. E quando o processo terminar, quando eu sair dessa fornalha, eu vou sair transformado, eu vou sair forte, eu vou sair pronto para carregar o que tu preparaste. Então eu me rendo, eu paro de lutar, eu entrego tudo nas tuas mãos. E eu te agradeço, não pela dor, mas pelo propósito por trás dela. Não pelo sofrimento, mas pela transformação que ele está produzindo. Porque eu sei que tu estás cuidando de mim, e isso me basta. Em nome de Jesus, amém.